Bom dia! Ah, como vocês perceberam, perdemos o meio da aula da, da outra vez. Bugou uma coisa aqui, espero que não vai bugar novamente. Como é? Muitas complicações deram lá. Mas enfim, espero que não vou fazer a mesma coisa dessa vez. Mas vamos lá. Na verdade, graças ao fato que o fone, a gente salvou a primeira e a terceira parte. É, Isto é complicado. Enfim, a gente estava falando sobre fundamentos matemáticos em geral e a gente vai focar nessa parte mais ou menos só na parte de teoria dos conjuntos, porque praticamente tudo que estamos fazendo tem um sabor, um toque de fundamentos de tipos. Ah, então, a grande diferença entre tipos e conjuntos é que posso pensar os tipos como uma teoria, uma ideia de construções, enquanto os conjuntos seriam de coleções. A gente falou sobre uma inconsistência nos nomes. Ah, Quando a gente fala a teoria dos grupos, as leis não quantificam sobre os grupos. Quando eu falo para todo x, blá, blá, esse x aqui não é um grupo. Ah, ok? Esse x aqui não é um grupo, é os habitantes de grupos. Então, quais são os modelos dessa teoria? São as coisas que a gente acaba chamando de grupos. Enquanto aqui os modelos acabamos chamando de universos EDF, e na verdade os membrinhos de cada uma delas são chamados conjuntos. Cuidado para não confundir essa palavra conjunto, nesse sentido, quando você faz teoria dos conjuntos, com a ideia que a gente tem na nossa cabeça sobre uma coleção. Tá? Eu posso falar o conjunto dessas três coisas, por exemplo. Isso não significa que dentro do meu universo existe um representante dessa coleção. E para enfatizar isso, às vezes a gente usa outras palavras, tipo coleção, para o conceito intuitivo e humano, assim, e reservar a palavra conjunto lá. A gente poderia fazer um truque parecido agora, já que estamos falando quase português na minha parte aqui, e falar, vou usar set, por exemplo, para essas coisas formais, para reservar o conjunto para a palavra humana, mas eu não vou fazer isso. Começamos com o princípio da puridade, que é a única coisa que não está dentro aqui na lista, é mais ou menos vem antes da lista, que estipula que tudo é conjunto, então não vamos me preocupar para ter um certo predicado dentro da minha teoria que afirma que algo é conjunto, porque tudo vai acabar sendo chamado conjunto. Ou seja, os habitantes do meu universo vou chamar de conjuntos e eu posso botar eles nesses dois buracos aqui, desse único símbolo predicado que eu tenho extra, além do predicado símbolo que vem, considero que vem junto com minha lógica. E a partir dessas coisas, a gente viu os 7 primeiros axiomas dessa lista que eu tenho aqui. E adicionando cada um, a ideia era ver o que mais a gente ganha. E eu me preocupei mais com a ideia de o que eu consigo desenhar aqui garantidamente. Essa era a minha pergunta. A gente fez um inventório de várias coisas que conseguimos até agora. Teve umas coisas rosas que ninguém fez nada no Zulip. E vai fazer, espero. E temos então um inventório de operadores e umas relações, mas não dá para falar que esse inventório aqui que a gente conseguiu, de fato, oferece uns fundamentos de matemática, porque no final das contas, tudo que a gente conseguiu aqui são coisas de conjuntos. Tipo, se alguém chegar e falar que quero estudar teoria dos conjuntos, eu quero ter uniões, sei lá, interseções, power sets, quero ter essa relação de subconjunto, beleza, ele está satisfeito, mas se é para vender fundamentos de matemática, você precisa ter mais coisas que matemáticos têm interesse. Você precisa ter números, vários tipos de números. Você precisa ter relações, funções, grupos, sei lá, espaços vetoriais, tudo isso. Então, se chegar lá e ter um inventório só tem esse tipo de coisa, está faltando muito pensamento ainda para fazer. Não significa que você precisa de novos axiomas. Talvez, com essas coisas que você já tem, você consegue implementar todas essas ideias. E a ideia é ver, nessa aula, ver mais ou menos como isso funcionaria. Só para lembrar como ficou o esquema de separação, que era uma das grandes ideias de como que a gente não vai cair no paradoxo de Russell. Então, Zermelo estipulou esse axioma, onde, em vez de falar para ti, ok, vamos ver como funciona a situação, você começa com um predicado phi, certo? Uma coisa que tem tipo U para prop, onde U é o teu universo inteiro. E você pode visualizar essa phi que ela separa teu universo
inteiro em duas partes, aqueles que satisfazem a fim e aqueles que não satisfazem a fim. O set builder que a gente tinha usado, o povo estava usando, na verdade, desde sempre, era baseado no que é chamado General Comprehension Principle, e a ideia é que para qualquer propriedade que você pode pensar, você tem o direito de falar, vou coletar todos os objetos que têm essa propriedade e vou considerar o conjunto deles. E isso é exatamente o que está escrito no set builder geral. E a partir do axioma de Zermelo está te obrigando a tomar mais cuidado, falando, não, peraí, não vai ser tão geral assim. De fato, a situação é assim, porque qualquer fim unário, você pode ver como separando o teu mundo inteiro, mas para você conseguir um conjunto de bichinhos que têm essa propriedade, você precisa começar com um conjunto já existente no teu mundo, e agora você pode solicitar essa parte, que seria o subconjunto W, que é de todos os bichinhos dele que satisfazem, que têm essa propriedade, ok? Alguma dúvida sobre isso? Tá tudo tranquilo? Ok. E finalmente a gente viu o axioma da infinidade. Na verdade, antes de chegar no axioma de infinidade, a gente poderia se preocupar para definir umas coisas que faltam, os matemáticos vão querer também, e eu não vou chegar nos números. Na verdade, eu poderia chegar a definir os primeiros numerozinhos assim para brincar. Poderia falar, olha, eu vou definir, ok, os números. Vou escrever aqui uns números. Ok. Eu poderia definir, por exemplo, sei lá, alguém tem uma sugestão de qual vai ser meu. Vamos pensar os naturais primeiro. Quem vai acabar sendo o natural zero? Boa opção. Então, poderia definir o zero para ser o vazio, e agora a pergunta é quem vai ser o sucessor de zero? Ou um. Isso é de fato o que Zermelo considerou aqui. E eu vou escrever isso só para aproveitar o fato que já defini o zero, e daqui a pouco ia ser impossível não aproveitar minhas novas notações. Em quem vai ser o 2? Ok. Uma ideia, essa foi a ideia de Zermelo mesmo, é pegar aqui o conjunto de um. Alternativamente, então esse é Zermelo. Esse Z não é de inteiros, tá? É de Zermelo. Como é? Não, é a ideia que existem, ok, tecnicamente existe uma infinidade de maneiras de implementar coisas. Normalmente o matemático se importa que tem uma, pelo menos, e depois quer esquecer qual é. Só que esse tipo de fundamentos, como a teoria das conjuntos, não te protege com perguntas bobas, como a gente vai ver. Então, um matemático pode falar, ok, com esse axioma, se consigo de fato implementar os números 0, 1, 2, vão ser esses. Ok, beleza. Outro matemático pode falar, ok, vou considerar esses. Se fizer todo o trabalho que precisa fazer, as duas formatações são válidas. Não é que vão existir dois zeros, isso é certo, mas a ideia é que você vai perguntar, ok, vamos pegar esses. O importante, se você quer trabalhar bem, é trabalhar de uma maneira agnóstica. Em cima das especificações dos números, você vai se preocupar, primeiramente, que teus fundamentos conseguem fornecer números, e a partir disso só trabalhar em cima de especificações. No ponto de, se alguém perguntar qual conjunto é o número 2, você queria falar que é type-error, só que sendo conjuntista você nem tem tipos para falar type-error, você vai falar, não sei, depende, o que a gente concordou na primeira página, já esqueci. Foi de, sei lá, os numerais de Zermelo ou de von Neumann ou de algum terceiro, não sei. Mas quero escrever qual era a outra ideia. Nas primeiras concordam, a partir desse ponto divergem. Então só vou fazer mais um. Quem vai ser o 3? Opa, o 3 de Zermelo? Alguém? O Singleton 2, muito bem. Em quem vai ser o 3 de von Neumann?
É isso mesmo. E por aí vai, e por aí vai. Ok? Ah, dúvidas? Ok, isso não é nada satisfatório se você quer de fato trabalhar com números, porque primeiramente tem esse probleminha aqui, e você poderia falar, ok, eu aprendi recursão, mas na verdade, se você tentar fazer uma recursão aqui, essa recursão vai ficar fora dos teus fundamentos, vai ficar fora do teu mundo que você está vendo lá. Você não vai ter efetivamente uma função lá. Por enquanto você nem tem funções, tá? Então talvez não vai fazer tanta falta o fato que você não tem o sucessor como função, mas agora eu vou falar, logo agora eu vou falar sobre relações e funções, e vai ser óbvio que essas coisas que você quer trabalhar com matemática, relações, funções e tudo mais, precisam ser visíveis no teu universo. Aqui é o universo que supostamente você vai fazer toda a tua matemática aqui dentro, então com certeza um bichinho precisa representar a função sucessor, outro bichinho precisa representar a função da soma e por aí vai. E todos os bichinhos são conjuntos, então tudo vai acabar sendo implementado como conjuntos. E outro problema esse é um problema sobre as operações, que você queria ter as funções e tudo mais, é que mesmo se teu leitor entendeu qual é a tua ideia aqui, vocês entenderam as duas, porque vocês fizeram essa recursão nas suas cabeças fora desse mundo, não tenho isso ainda, certo? Eu gostaria de ter, dentro do meu universo novamente, eu gostaria de ter um carinha que é o conjuntos naturais. Os matemáticos usam essas coisas. Gostaria de ter os conjuntos reais. Gostaria de ter o conjunto das funções de naturais para reais, por exemplo. Esses caras deveriam ser visíveis no meu mundo. Sim, tinha uma dúvida, Oliver. Usar a união zona sobre para fazer o quê? Para fazer o quê? Não, porque olha, como que funciona, entendi a ideia. Como que funciona a união zona? É uma operação unário. Ela precisa receber um conjunto, ela vai unir esse conjunto. Então você pode unir o 3. É um homework para ver quem vai ser. Você pode intersetar o 3. Mas como que você vai criar o N como uma união? União de quem? Qual seria o conjuntinho que ela vai receber? Uma união unária, certo? O desafio seria esse. Outras dúvidas? Não, ok. Uma coisa mais fácil de fazer seria implementar as funções, mas antes de implementar as funções, eu vou implementar as relações. E antes de implementar as relações, eu vou precisar implementar as tuplas. As tuplas acaba sendo uma coisa extremamente critical. E sem uma ideia genial sobre como implementar tuplas, você parece condenado de capturar até essa ideia super simples que a gente teve desde nossas primeiras aulas, que eram a ideia do par ordenado, certo? Uma, dois, tupla. Tuplas. Ok. Porque qual a ideia que você tem aqui? Você gostaria de um objeto, uma construção desse tipo aqui, onde eu ia pensar que o tipo dela é pega dois bichinhos do meu universo. Eu estou escrevendo a coisa laranja é uma maneira informal, porque vocês entendem essa notação. E me fornece um novo bichinho. E a ideia é que eu vou escrever assim, para referir os matemáticos usam essa notação para falar a tuplinha AB, certo? O primeiro componente dessa tupla é o A, o segundo o B. Então, se você só tem conjuntos, você parece meio condenado que você nunca vai capturar essa ideia, porque o conjunto não sabe quem é o primeiro e quem é o segundo. A interface do conjunto só te permite perguntar se algo pertence ou não. E a gente já viu essa ideia de como implementar a tupla. Alguém lembra? Não, no Section Dev, não. O pair set, não confunde o pair, você está falando que existe um conjuntinho par, não ordenado. No pair set, você bota o A e o B, e o que ele fornece é o conjuntinho AB, certo? Então, você tem acesso no conjuntinho AB, talvez você vai usar isso para implementar a tuplinha AB. Sim, a gente viu isso faz muito tempo. Como é? Tu está pensando em outra coisa. Daqui a pouco vamos chegar nessa. Sim, qual é?
Exatamente. E esse foi Kuratowski que definiu isso, então eu vou escrever aqui um K, homenagem a ele. Então, tem um operador binário de Kuratowski, e tem muitos mais, tá? Mas a gente só precisa de um, onde define essa coisa para ser esse conjuntinho. Não tem nenhum par ordenado aqui na direita, estou usando só construtores de singletons e de doubletons, e a gente tem essas coisas no nosso inventório, então eu posso falar, ok, estou invocando esses construtores, vou construir esse conjunto. Tecnicamente, se eu quero lembrar como que funciona essa, eu não preciso, mas se eu quero lembrar como funciona essa construção, seria o seguinte, eu tenho A e B aqui como dados, então na árvore de construção eles podem acabar ficando como folhas abertas. A partir do A, eu consigo o singleton A partir do A e do B, eu consigo o doubleton AB. O que eu usei nessa última, o que eu usei aqui? O perset, ok? En- Não foi, porque se fosse o perset eu deveria ter escrito A. Mas eu demonstrei o singleton, certo? Então eu estou usando esse teoreminha, o singleton aqui. E agora, a partir desses dois, eu posso usar o perset. Ok. Eu vou precisar reiniciar meu tablet daqui a pouco. Ok, não dá mais. E aqui seria o A, B, A, B. Ok? Faz sentido? Ok. Mas, é fácil esquecer uma segunda parte da especificação do que eu tenho das tuplas. Uma parte da especificação é sobre a igualdade delas, certo? Primeiramente, eu deveria ser capaz de extrair essa informação, saber definir uma função que sai dessa coisa me devolve o A, sai dessa coisa me devolve o B. Eu deveria ter que o A, B é igual o A' B', se e somente se a coisa óbvia que conhecemos. Cuidado, não posso falar que estou definindo isso assim. Isso seria grande roubo, porque eu defini essas coisas. E qual é o tipo dessa coisa aqui? Não tem nada dupla nesse mundo. Conjunto. É conjunto, tudo é conjunto. Então, dentro dessa coisa que estou fazendo, qualquer coisa que estou definindo vai acabar sendo conjunto. Eu gostaria de falar essa é uma tupla, eu gostaria de falar aquela coisa é uma função, mas no final das contas, na verdade, o tipo de qualquer coisa é conjunto. Isso significa que essa igualdade já é definida aqui. Então, não posso falar, vou redefinir essa coisa. É a igualdade entre conjuntos. Foi estabelecida a partir do axioma de seccionalidade. Então, essa coisa precisa ser um teorema que Kuratowski precisa demonstrar para defender que a construção dele é boa. Que essa coisa, blá, 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 coisa que eu sei aqui. Tá? Não poderia fazer parte da definição. Claro, obrigas. Sim, qual é? Como assim, usar de fora de... Não tem nenhum problema se forem iguais. O conjuntinho que você vai construir, o conjuntinho que você vai construir vai ser esse, ok? E agora você sabe que esse, na verdade, é nada mais do que esse. Concorda? Não? Sim? E esse nada mais do que esse. Ok? Um possível perigo seria se essa coisa cair na tua mão, é você falar, peraí, eu posso extrair qual foi o primeiro membro, qual é o segundo membro? Vai conseguir, não vai ter nenhum conflito. Tudo isso é para vocês confirmar como homework. Não é algo que eu quero fazer dentro de aula. Tanto essa coisa aqui, que isso é válido mesmo. É fácil não perceber a outra coisa que qualquer suposto operador que construa tuplas dentro da teoria dos conjuntos deveria satisfazer, que isso é que eu deveria ser capaz de solicitar a coleção de todas as tuplas. Essa coisinha que a gente escreveu assim. E eu vou aproveitar isso para introduzir um novo conceito sobre conversas que a gente tem. Ok, preciso desenhar isso bem. Essa primeira vez que vou usar.
Eu vou usar essa notação. Pensem nisso por enquanto como uma coleção. A coleção de todas as A, B, tais que o A vem do A. Desculpa, é o que eu tenho aqui. Eu vou usar maiúsculas letras para quebrar o padrão que tem aqui. Ou não, não. Eu vou escolher todos os L's, R's, tais que o L vem a partir de um conjunto A e o R vem a partir de um conjunto B. E vou fechar essa chave muito complicada para desenhar bem, ok? E agora a pessoa falar qual é a ideia dessa notação. Que é isso chamado classe. E é melhor explicado com um exemplo. De fato, o meu tablet precisa um reboot, eu acho. E estou tentando fazer isso em algum momento que eu vou botar para vocês demonstrar algo. E quero ser agora. Então vamos lá. Essa coisa não compilaria, certo? Vamos esquecer o fato que tem uma chave chique lá. Vamos pensar que são chaves normais. Por que isso não compila? Sim? É o set builder perigoso, que exatamente o Zermelo falou, vamos proibir essa coisa, vamos trabalhar de maneira cuidadosa a partir da separação. Então, você gostaria de ter o conjunto de todas essas coisas. No final das contas, você quer definir o quê? Quer garantir a existência do A cruz B. O A cruz B é isso. O problema é que talvez não tenha nenhum conjunto que corresponde nessa coleção. Ok? Então, para conseguir isso, o desafio seria achar um W onde para usar aqui, certo? Para essa coisa funcionar. Vamos fazer isso agora. Então, o desafio seria para qual W eu poderia fazer isso? Onde pertencem todos os possíveis tuplinhas, onde o primeiro componente vem do A e o segundo do B? Isso. Tá? Porque no final das contas eu gostaria de falar que essa coisa é igual isso aqui. Todos os bichinhos, sei lá, T de tuplinha, que pertencem a um certo W que vocês vão falar qual é, tal que é, e aqui um φ que vocês vão escolher para descrever a ideia que o T é uma tupla onde o primeiro bichinho veio do A e o segundo B. Eu vou aproveitar aqui para tentar fazer o reboot, que eu acho que necessita meu tablet. Alguém? Yasmin? Sim. Quer falar teu show ou quer falar com o pessoa? Vamos lá, qual seria o W então? E a união B. Ok, vamos lá. Precisamos defender essa ideia. Então, qual a tua ideia? Por que seria assim? Ok, vamos lá. Você tem que o Lzinho pertence ao A, certo? Você está procurando achar onde que pertence o Lzinho. Ok, eu troquei aqui a anotação. Acho que essa troca que eu fiz não foi legal. Mas, porque aqui eu deveria ter botado LR. Ok, acho que agora está ficando melhor. Ok, vamos lá. Então, você quer achar um conjunto que esse carinha aqui pertence, mas esse carinha é o
esse carinha aqui, então você pode ficar olhando de dentro para fora, falar, ok, o L pertence ao A, então onde que pertence o singleton de L? Então, ok, falou? O parser de A, ok. A ideia será, esse é um subconjunto de A, portanto ele pertence no parser de A, ok. Por outro lado, você tem o quê? Você tem o R que pertence ao B, certo? Mas você tem que o L pertence ao A. Então, você pode enfraquecer essa coisa para falar que o L pertence lá no A união B. E o R pertence no A união B. Então, ambos pertencem no A união B, certo? Então, o que eu posso falar sobre o singleton LR? Desculpa, o doubleton LR. Como é? Quero um passinho antes disso que eu falar. Ele é um subconjunto do A união B. Então, ele pertence. Estou misturando a anotação aqui, escrevi de uma maneira terrível. Pertence no power set dessa coisa. E na verdade, poderia ter feito, a partir dessa maneira, poderia concluir aqui que esse cara também pertence aqui. Ok, mas eu sei que o singleton ele pertence no power set de A união B. O outro bichinho também pertence num certo conjunto, mas eu estou interessado nesse conjuntinho aqui, certo? E agora eu posso falar, olha, esse pertence nesse conjunto, esse pertence no mesmo conjunto, certo? Então, esse parzinho é um subconjunto de quem? Do power set de A união B, muito bem. Então, ele pertence, exatamente, que chegamos na resposta da Yasmin no power set de A união B. E eu descobri então qual é o meu W. Tem algo para pensar aqui que eu vou voltar para falar qual é. Não me deixem esquecer. Como é? Um segundo. Então aqui seria o conjunto de todos os T's que pertencem no power set e power set do A união B. Qual seria a Φ? A Φ é bem mais fácil nesse caso. Eu só falar que o T tem a forma de ser um dos bichinhos uma tuplinha onde o primeiro componente vem do A e o segundo componente vem do B. Eu tenho essa notação, tá? Não esqueçam isso. Eu tenho essa ideia aqui. Então, como poderia escrever isso? Que o T é uma tupla de Kuratowski, vamos dizer assim? Hum, hum. Não, não, o que você ia falar? T é igual a? Não, cuidado, não é a B. Porque o A e B são os conjuntos. E os membrinhos da tua tupla não é o A e o B. Então, o que falta aqui? Então, aham. Para tudo o quê? Vamos usar outra letra, né? A pertencente a. Todo esse tempo a gente está usando LR, então vamos ficar no LR. Ok. Seria para todo L, para todo R, o quê? O A é para todo B, aham. Como é? Pois é, não pode ser igual a todos os possíveis parzinhos. Precisa falar, existe um Lzinho no A e existe um Rzinho no B. Então, o que é o T é essa coisinha. Nesse caso, a parte do filtro é bem mais fácil. O outro precisou essa construção. É, tudo isso eu vou pagar
inclusive porque ficou muito bagunçada, mas faça isso em casa. Tem mais fórmulas parecidos para você construir, primeiramente, fazer o trabalho para construir esse W antes de usar o separation. Um exercício bem mais simples seria algo do tipo, mostre que essa classe aqui é um conjunto. A gente vai acabar escrevendo esse tipo de coisas. Quero mostrar que a classe de todos os singletons X, tais que o X pertence a uma A, é um conjunto. O que me importa mais entender é o que o enunciado significa. Porque parece que estou estudando uma notação que parece de conjunto, estou usando outros símbolos para enfatizar que estou falando de classe, e essa classe é a ideia exatamente que o que eu entenderia como humano, a coleção de todos esses caras. Eu entendo essa coisa. Então, o desafio quando eu quero mostrar que uma classe é um conjunto é mostrar como construir o representante dela dentro do universo dos conjuntos que eu tenho. Ou seja, dado um conjunto A, eu preciso mostrar como construir o conjunto de todos os singletons de membros do A. E a ideia vai ser sempre a mesma, praticamente. Você procura achar um conjunto que você consegue construir, que garantidamente tem todos esses bichinhos, e possivelmente lixo, ok? E você aplica um filtro para ficar apenas com os caras que você quer. Qual seria aqui o SW? Alguém pode pensar? O policy de A, certo? Se você pegar o policy de A, com certeza nele tem todos os bichinhos que você quer. Tem todos os singletons que são subconjuntos de A. E tem muito mais subconjuntos de A. Então, o W meio imediato que deveria ser isso. Estou escrevendo essezinho para lembrar de singleton. Então, todos os cizinhos dentro do policy de A, tais que... E agora preciso descrever qual filtro aqui. Que o S é um singleton. Eu já defini isso, se não me engano. O que significa singleton, certo? Significa que existe um único membro nele. Se eu não definir isso antes, eu vou querer definir. Então, vou escrever S singleton. Então, qual seria esse? O que significa que esse é singleton? Significa que existe um único, sei lá, M, tal que o M pertence ao S. E acabou. Sim, André. Uhum. Ok, em classe, por exemplo, eu vou escrever essa coisa, ok? Desculpa, essa coisa aqui é uma classe. Por que não é garantidamente acabou sendo um conjunto também, mas por que não é garantidamente um conjunto? Porque ela está usando o set builder perigoso lá, certo? Está falando, considere a coleção de todos os singletons que são subconjuntos de de todos os singletons de membros de A. E a pergunta é, será que tem um conjunto? O que significa conjunto? Um bichinho do nosso universo que representa essa coleção? Não é tão automático. Precisamos fazer algum trabalho nesse caso para garantir. Em outros casos, nem vai ser possível. A ideia no coração é a seguinte: normalmente a gente pensa em tamanhos, e isso vai ficar um pouco mais claro daqui a pouco. E a ideia é que classes são possivelmente grandes demais para ser conjuntos. Então, quando a gente quer construir algo, a gente pensa, consegui ele como conjunto, então ele é pequeno. Entre aspas, o pequeno, porque os conjuntos podem ser muito, muito infinitos, certo? Mas, de algum certo sentido, mesmo sendo muito, muito infinito, você pode considerar que é pequeno no sentido que eu consegui enxergar ele dentro do universo, certo? Uma coisa, por exemplo, que vai acabar sendo classe, a gente vai demonstrar que, de fato, é uma classe própria, como a gente fala. Classe própria significa o quê? Que essa classe, de fato, não tem um conjunto que representa exatamente os membros dela. Vai ser o próprio universo, por exemplo. Então, a gente já está suspeitando que, com esses axiomas de Zermelo, o universo não vai ser visível dentro dele mesmo, ok? E a ideia seria exatamente que essa vai ser uma classe própria. Para definir de fato o que é uma classe, então, a gente pode pensar que classe, na verdade, é apenas uma coisa do tipo isso. Posso identificar a classe com a propriedade que descreve seus membros. Então, tudo que a gente estava fazendo, não a gente, na verdade, porque a gente estava fazendo coisas bem tipadas, mas a galera estava fazendo com conjuntos antes de Zermelo, era considerar classes e conjuntos a mesma coisa, porque basta eu falar uma propriedade que eu inventei, eu falar, vou botar todos os bichinhos que têm essa propriedade e pronto, eu tenho um conjunto. Na verdade, não. Você tem uma classe.
Se você quer chamar ele de conjunto e falar que ele é visível no teu universinho lá, você precisa mostrar como construir essa coisa. Normalmente, não sempre, mas normalmente, na verdade, com os axiomas que temos até agora, a maneira vai ser essa. Você precisa, o desafio seria achar um conjunto que é grande demais para ter todos os bichinhos que você quer e possivelmente mais, e você aproveitar o filtro, certo? Para ficar apenas com eles. Exatamente o que aconteceu aqui. Então agora temos como não, não é para o que a gente fez realmente até agora era outra história, porque a gente está fazendo coisas bem tipadas. A gente nunca escrevia essas coisas, na verdade até escrevia, mas era implícito algo lá. Quando a gente escrevia, sei lá, todos os x tais que x mais 2 igual 7, se eu escrever uma coisa assim, era implícito que você está fazendo uma type inference aqui, você sabe, sei lá, que está falando de inteiros. Então não era tão livre assim, sem nenhuma proteção. Mas antes de Zermelo, esse tipo de ideia era, tipo, o cantor estava pensando, eu tenho uma propriedade na minha cabeça, eu quero colecionar todos os objetos que têm essa propriedade e vou chamar isso de conjunto. Certo? Mas acaba dando esses probleminhas que a gente viu. Outras dúvidas? Sim, Olivia. Esse o quê? É um conjunto. Um segundo. Ok. Peraí, tá falando desse objeto? Desse... Aqui são chaves. São chaves. Eu faço dessa maneira mesmo, tá? De fato, ok. Deixa eu escrever isso assim melhor. Essas são minhas chaves padrão. Não, opa. Melhor já? Ai. Ok, pronto. Beleza. Então, o que eu não tenho, eu vou ficar alternando essa ideia de classes e de volta. O que eu não tenho, eu gostaria de ter logo. Na verdade, não, é um momento bom, já que eu falei de classes, falar o que seria. É chamado class function. E a ideia é que o que a classe é para o conjunto, o class function é para as funções. Não. Não, vamos primeiramente falar de relações. Alguém tem alguma ideia como poderia ter relações aqui no meu inventório? Não, tu estás pensando em relações de equivalência, calma aí. Relações quaisquer, relações entre até cinco, talvez cinco conjuntos. Relações N áreas entre conjuntos. Como é? Tudo precisa ser conjunto, né? Como assim? Eu tenho, vamos lá, eu tenho, eu não tenho ainda os inteiros, mas vamos fingir que eu tenho os inteiros, certo? Eu quero implementar a ideia de divide. Divide uma relação nos inteiros. Como vou representar isso dentro de um mundo onde só tem conjuntos, só tem relações? Cada bichinho aqui é um conjunto, certo? Então, algum bichinho aqui precisa ser o representante do divide. Algum bichinho aqui precisa ser o representante do menor igual para os naturais e algum outro bichinho precisa ser para o menor igual, sei lá, dos reais, ok? Não, peraí. Eu estou precisando definir um conjunto que vai representar essa ideia. Vai falar, esse bichinho aqui é o divide dos inteiros. Vamos pensar, vou dar uns 2 minutos para pensar nisso. É bem simples. A gente já viu, na verdade, isso. Tem umas coisas que a gente já viu, a gente está revendo isso de uma maneira para confirmar que tudo isso pode ser de fato feito dentro dos axiomas que estamos vendo. Ok, por enquanto não tenho nenhum conjunto de números. A gente vai resolver isso hoje. Mas eu tenho um bocado de conjuntos, uma infinidade de conjuntos, certo? Então eu poderia falar o que seria uma relação que relaciona esse conjunto com esse conjunto. Só pode ser conjunto. Só tem conjuntos aqui, essa é a ideia. E a ideia é bem simples, e a gente já viu. Vou apagar essa bagunça aqui.
Ideias. Ok, a ideia é super simples. Vamos identificar as relações com seus grafos. Ou gráficos, como é? Grafos. Não, é gráficos. Gráficos é o que a gente já viu. Gráficos é o que a gente não viu ainda, que é mais complexo. Não, não é mais complexo. Claro que é mais complexo. Tem gráficos. Gráficos, não. Uma categoria parece um gráfico. Então, é gráficos. Ok, muito bem. Ah, então, qual é o gráfico de uma relação? A coleção das tuplinhas, onde o primeiro relaciona com o segundo. Tá? Então, para relações, essa é a ideia. Identificamos ou representamos, a palavra melhor, a relação. Qual seria o tipo dessa relação se eu escrever com a maneira que a gente tem escrito até agora? Até agora, até agora. Certo? Na verdade, ok, esse seria binária, certo? Se eu falar assim, seriam binárias, mas eu gostaria de representar de qualquer realidade. Mas a ideia vai ser a mesma, a relação R pelo seu gráfico. Lembramos qual é o gráfico da R? É a coleção de todos os AB, tais que ARB. Ok? E novamente preciso defender que essa coisa de fato é um conjunto e gostaria também, da mesma maneira que me preocupei com o produto cartesiano aqui das tuplas, gostaria de saber que o rel AB é um conjunto. Qual conjunto eu estou pensando aqui? O que eu represento assim? Sim, as classes das relações de A para B, vamos dizer assim. Relação, eu estou usando um pouco a nomenclatura de funções aqui para falar relação de A para B. E a mesma coisa sobre qualquer realidade. Então, no final das contas, relação aqui dentro de um conjunto, para relacionar um conjunto A com um conjunto B, é apenas falar um conjunto de tuplinhas. E se é uma relação binária, um certo conjunto, por exemplo, a divide que eu queria lá, vai acabar sendo qual conjunto? Se eu, depois que eu vou ter naturais, certo? Essa coisa vai acabar sendo o conjunto que tem, sei lá, ali o 2, 2, tem o 2, 4, tem o 2, 6 e uma infinidade de parzinhos, certo? Todos os parzinhos aqui, o primeiro divide o segundo e não faltou ninguém. Okay? Essa é a ideia. Funções. Alguém? Primeiramente, como vou definir? Então, são duas coisas. Ok, vamos lá. São duas coisas que precisam ser. Primeiramente, preciso falar o que significa ser relação. Isso eu deixei meio implícito na primeira coisa, que talvez deveria falar isso. O objetinho aleatório do meu mundo, certo? Que é um conjunto. Vou falar que o Rzinho. Opa. Eu tenho um Rzinho aqui. Aí. Preciso definir o que significa que ele é uma relação.
Dentro desse mundo, ser relação significa simplesmente... Opa, relação, desculpa. De A a B. De A para B. E isso implica que tenho todas essas coisas, eu sei quais são. De A para B. Alguém pode falar para mim o que acaba significando essa afirmação em palavras simples dentro do mundo dos conjuntistas? Qual o gráfico? Eu tenho aqui três subjetinhos. Os três são conjuntos. E eu quero que essa frase compila e pode acabar sendo verdadeira ou não. Jamile? Pertence a quem? Ok, não, mas espera aí. Aqui seria circular. Tá certo exatamente o que você está falando, mas seria meio circular porque a ideia é que eu quero definir esse orelha B para falar orelha B são todas as relações de A para B, certo? Então, boa observação, isso deveria ser antes. Calma, calma, vai. Vamos. André? Então, qual que conjunto de duplas vai ser a relação de A para B? E cadê o A e o B? Seria estranho se você... Vamos um segundo. Concordamos que se aqui não aparecer o R, o A e o B, temos problema, certo? Aqui devem aparecer esses caras. Olívio, o que ia falar? Eu ia dizer que se A relaciona com B, O que significa relaciona com B? Qual a relação? se faz parte do conjunto. Pertence, está falando? Se o A pertence ao B? Não. Se existe alguém que pertence ao conjunto, a relaciona com B. Isso é a definição de relação. Não, tá. Vou escrever aqui. Existe Calma, não. um A B dentro do gráfico e R. Se o R é um subconjunto do A cruz B. Nada mais que isso. Então, você pegar o A e o B, veja o produto cartesiano deles, que é a coleção de todas as tuplinhas A B. Então, qualquer subconjunto disso, você chama de relação entre A e B. Você identifica as relações, efetivamente você está esquecendo o type da relação, se ela não lembra mais que eu sou de A para B, é essa coleção só, certo? Sim. Cuidado, um segundo, porque aqui estou usando essas letras minúsculas, talvez está confundindo vocês, mas não, nesse caso, quem vai relacionar aqui, a Rzinha, relaciona membros de A com membros de B. Certo? Essa vai acabar sendo isso. A Rzinha vai ser um dos membros desse conjunto aqui. Para cada filtro existe uma relação possível. Como assim? Para cada, você tem o A cross B, e para cada filtro que vai te dar uma certa... Para qualquer subconjunto dele, não importa como que você vai criar esse subconjunto, qualquer subconjunto dele, você pode chamar de relação. E relações são exatamente os subconjuntos dele, por definição. Essa é uma definição. Então, dentro desse mundo que a gente está construindo, o que significa ser relação de A para B? Subconjunto do A cross B. Acabou. Ok. Funções. Alguém tem alguma ideia como posso definir funções? Novamente, são duas coisas que eu preciso fazer. Preciso falar o que significa ser uma função de A para B e preciso confirmar que eu posso construir, se você me dar o A e o B, posso construir como conjunto o espaço de todas as funções de A para B. Certo? Então, vou ter uma coisa correspondente ao que eu fiz aqui. E como a galera está escrevendo, isso é meio óbvio, mas como a galera estava usando na especificação dela a notação em fixa de relações, escreveria A, R, B, eu preciso falar como traduzir isso. Como vou traduzir isso? Muito bem.
Vamos lá, funções. Alguém? A gente também fez isso. Sim, só para avisar. Sim, sim. A gente tem implementado todos esses tipos. Cada vez que a gente estava vendo isso como tipos, a gente estava vendo como podemos usar esses tipos para implementar outros. Então, nesse momento, a gente já conhece, vou falar esse spoiler porque a gente já viu, como implementar funções como relações. E acabei de ganhar relações dentro do meu mundo dos conjuntos. Então, qualquer implementação de funções a partir de relações que eu conheço vai funcionar aqui. Então, funções, praticamente, vai acabar sendo um caso especial de relações. A gente vai falar, ok, o f é uma função de A para B, significa, estou definindo o que significa ser uma função aqui dentro, de A para B, certo? Toda essa coisa era a relação de A para B. Na verdade, era isso que tu estava definindo aqui. E aqui seria a função de A para B. Ideias? Sim? Não. Assim eu vou acabar chamando funções coisas que não deveriam ser chamadas funções. Não é qualquer relação que é uma função. Função tem algo extra, algumas restrições. Para nós tem muita coisa extra. Tem domínio, condomínio, blá blá. Mas aqui a preocupação seria, a melhor maneira de descrever isso seria o quê? F o quê? O que significa relaciona? É a terceira vez que você está falando uma coisa que relaciona. Relação com qual relação? Eu não tenho uma relação aqui nos meus dados para falar relaciona. Eu tenho uma sempre que é o pertence, mas se eu quero falar pertence, não vou falar relaciona. Vou falar pertence, certo? A pertence ao B. Nunca vou falar A relaciona com B. O que significa F de A? F é um conjunto. Sim, Francisco? O F é o quê? O F está contido no B. Um problema grande disso é que, se eu escrever aqui F está contido no B, você nem olhou para o A. Então, para falar que uma coisa é função de A para B, você vai acabar esquecendo o A. Tá roubando? Aqui tem o teu computador. Tá bom, ok, ok. Falei. Os caras que estão contidos, aí é todos os caras que estão contidos, né? Acho que é parecido. Não, isso acaba. Não. É parecido a razão com que o Francisco falou. André? FR? Quem é R? Quem é R? Qual relação? Nos teus dados você não tem. Se você quer usar uma relação, pode definir, mas é estranho definir uma relação aqui. Ok, vamos lá. Ser função de A para B significa que a F é uma relação de A para B. E mais coisas ainda. Eu tenho nomes para essas coisas, não vou. De A para B. E F é. Alguém lembra o que eu preciso aqui? Ok, primeiramente, eu preciso. Ok. Ah, o estranho é que isso, a gente acabou chamando isso de funcional. Uma relação funcional tem essa propriedade e a outra é totalidade na esquerda. É L total e F é. Ah, posso falar funcional aqui? O R uni. Esqueci o nome agora. Não, é. Eu vou escrever funcional. A gente definiu essa palavrinha, então vou usar assim, funcional.
A ideia é que é não determinista, certo? Mas pela direção de esquerda para direita. Então, funções acabam sendo praticamente identificadas também com seu gráfico. São casos especiais de relações. Então, são subconjuntos de A cruz B, tais que não têm conflitos, poderia chamar assim, e tais que todos, para cada bichinho do A, eu tenho uma tuplinha cujo primeiro componente é esse bichinho. Esse seria o total. Então, eu sei o que significa a função. O que eu precisaria fazer agora também é falar que essa coisinha é um conjunto. Faz sentido o enunciado desse teorema? Qual é essa notação que estou usando aqui? Como é? O que é isso mesmo que estou usando? O quem? Ok, só que se eu falar o conjunto de todas as funções é um conjunto, fica estranho. É exatamente por isso que a gente vai falar. A classe de todos os conjuntos de todas as funções de A para B, agora que eu defini o que significa ser, significa que tem uma formulazinha. Formulazinha, por enquanto, é uma classe. Se eu conseguir capturar toda a extensão dessa classe numa sacolinha conjunto, eu vou falar, ok, é um conjunto. Então, esse seria o teorema aqui. Sim. Quando a gente está fazendo demonstração, podem sobrar carinhas do conjunto? Não entendi? Pode sobrar carinhas do conjunto? Não entendi a primeira parte que tu falou. Quando a gente quer demonstrar que isso é um conjunto, que qualquer coisa é um conjunto, a gente precisa mesmo mostrar um conjunto. Não vai ser só a única maneira, certo? Mas uma maneira de fazer isso seria conseguir como conjunto mesmo um conjunto, certo? Que todos os membros que você quer fazem parte nele e filtrar para jogar fora quem não faz, quem não deveria fazer. Pode ser eu preciso filtrar, se eu não filtrar... Precisa filtrar? Sim, claro. Talvez interessante ver por que tu precisa disso. Por exemplo, aqui qual seria uma resolução? Ok, se você resolveu essa coisa aqui, só que qual seria o filtro? Isso, ok? Tá. Assim que você faz isso umas vezes, acaba sendo bem tranquilo. Peraí, Yasmin. Ok, funcional seria o seguinte. Eu tenho um nome bem melhor que eu não estou lembrando agora para isso, mas seria o seguinte. Para todo... Eu vou escrever assim. Se você tem x, y dentro da φ. E se você também tem x, y' dentro da φ. Se você tem as duas coisas, só pode ser que y igual a y'. Se você não tivesse isso, você chamaria uma coisa de função que ela não saberia para onde mandar o x. Porque ela teria a informação que o x eu quero mandar para y e o x quero também mandar para y'. Então isso não seria uma função. Essa é uma relação. Relação não tem essa obrigação, certo? O 2 divide o 2 e o 2 divide o 4 também, certo? Então os dois parzinhos, 2, 2 e 2, 4, fazem parte do gráfico da relação sem nenhum problema. Mas para chamar uma coisa de função, a gente obriga obriga determinismo, certo? Funções, entre aspas, que não têm essa propriedade, seriam não deterministas. Podemos chamá-las só de relações aqui. Faz sentido? Ok. Isso seria o que significaria funcional, certo? Outra pergunta. Ok. Antes disso, eu quero introduzir notação também, da mesma maneira que introduzi essa notação aqui. Cadê? Pronto, como açúcar. Eu vou falar, eu escrevo f de x igual a y. Tudo isso é açúcar. Para qual afirmação? Exatamente. E também, graças ao fato que tem essa unicidade lá, eu posso escrever apenas f de x
que falar esse seria o único, ou aquele, y, b, tal que, f de x igual a y. É a mesma coisa, porque aqui f é o grafo. Esse é o ponto todo. Certo? Identificamos as funções com o gráfico. Alguém poderia falar, peraí, então a teoria dos conjuntos não é capaz de capturar as funções que os tipistas usam, os categoristas usam, onde faz parte dos dados de uma função o domínio e o codomínio. Mas isso não seria verdade. Alguém poderia falar para mim como eu poderia implementar funções se eu quisesse incluir nelas a informação de qual foi o domínio, qual foi o codomínio? Ideia? É para responder ou... Então, vamos responder. Peraí, Adeu tem resposta? Qual seria? Em qual? Tu tem uma unicidade lá que o x só pertence a esse conjunto? O x pertence a uma infinidade de conjuntos, certo? Pertence a uma infinidade de bichinhos. Junto com x L, você tem presets, uma infinidade de presets que o x pertence neles. É só pegar um grafitado de F e aí ver qual que é o cima, qual que é o da esquerda, qual que não é. Não, eu estou tentando convencer vocês que essa ideia de função vai ter certos matemáticos que vão falar, não, eu não posso identificar função com seu gráfico, porque na verdade para mim função tem mais dados ainda, além da apenas da associação dela, que é o gráfico. Eu também quero perguntar qual é o domínio dela, qual é o codomínio dela. Então essa coisa que eu estou falando aqui, esqueceu o domínio e o codomínio. Sobre um dos dois, não, o problema não é tão grande. Qual dos dois é menos problemático aqui? O domínio ou o codomínio? Francisco? Não, a minha pergunta atual é: escolhe opção A ou opção B? O domínio. Por que é menos problemático? Eu tenho pensado muito de talvez achar um domínio. Como? Você olharia na F, olharia todos os caminhos da esquerda e colocaria ele no... Muito bem. Então, o domínio é recuperável a partir do gráfico. Olha o gráfico, olhe todas as tuplinhas, pega a parte esquerda delas, bota num conjunto, esse é o domínio. Você precisa fazer um trabalho para verificar que isso tem como fazer dentro da tua teoria, mas o domínio vai ser isso. Então, o domínio é recuperável. Mas o codomínio não é. Certo? Se você tentar fazer a mesma coisa para recuperar o codomínio, você não vai acabar com o codomínio nas suas mãos. Vai acabar com a imagem. Muito bem. Então, pelo menos o codomínio você precisa incluir. Mas para ser cuidadoso, você pode falar que eu vou incluir as duas coisas se eu quero falar funções bem rotuladas. E em vez de ser o gráfico, vai ser uma tripla. Eu tenho triplas? Não, eu só tenho tuplas. 2 tuplas. Eu ia adivinhar que essa seria a única coisa que vocês lembraram das coisas que a gente já fez de implementações, porque todas as coisas a gente já implementou. A gente implementou 3 tuplas usando 2 tuplas, certo? Então, a partir dessa ideia, cadê as tuplas aqui? Aqui são as 2 tuplas só. Mas se eu posso generalizar isso, eu posso falar que 3 tuplas vai ser 2 tuplas. Sim, exatamente. E por aí vai. Então aqui seria... Mas então você faria uma tripla com um indicador se é ou não. Como é? Faria uma tripla no terceiro método. Então uma função... Agora, eu poderia definir o que seria uma função sem falar de A para B, porque a ideia é que dentro da função tem a informação desse A e desse B. Poderia falar, olha, é uma função... Funções cuidadosas seria isso. Significa... depende com qual... duas coisas são comuns aqui. Na verdade, 3. Eu vou escrever de uma maneira meio engraçada. Ninguém vai rir, não é engraçado, na verdade. Vamos lá. Existe um A, existe um B. Não. Tal que é... sim. Por que não? Existe um G. Tal... Não. Vamos tentar só com esses dois. Tal que o F é igual... Não, eu vou precisar um G também. Bora lá.
existe um G, tal que o F é igual a tuplinha A, F, desculpa, A, G, B. Mas, preciso ainda mais falar algo aqui? Ok, vou escrever isso aqui. E... Opa. E G é uma função de A para B. Com a definição que eu acabei de dar assim. Faz sentido? Então poderia considerar triplinhas, onde a primeira membrinha da triplinha vai ser o domínio, o terceiro vai ser o codomínio, e o G vai satisfazer essa coisa que eu escrevi aqui. Certo? Vai ser um subconjunto, então, do A cruz B, tal que ele é ele total e funcional. Ok? Funções parciais. Como é? De quem? Dessa coisa aqui? O G? O G aqui vai acabar sendo o gráfico da função f. Então a ideia é que agora, se eu quero satisfazer, na verdade deveria ter outro nome, função cuidadosa, sei lá, para isso aqui, função doida livre para isso aqui, certo? Então a ideia que seria uma função livre, sei lá, não tipada, de A para B, e aqui seria uma função tipada, ok? Seria um nome melhor. Assim, eu consegui satisfazer os matemáticos que falam, não, preciso saber o domínio, perguntar o domínio e o codomínio de uma função. O domínio poderia satisfazer com o truque que o Francisco falou, já, mas o codomínio não teria como. Sim. E, um segundo. E agora que eu defini uma função, eu deveria falar também o que significa domínio dela, e o que significa codomínio dela, como o açúcar sintático que eu vou escrever aqui. Então, eu vou falar o dom da F, eu não tenho A, seria a primeira projeção. Eu vou escrever ela assim, π1. E o codomínio da F é o π1 da F, certo? E o codomínio da F é, exatamente, o π3 da F. Não tem nenhuma razão, isso é uma coisa que eu falei engraçada, de usar essa ordem. Poderia escrever primeiro o gráfico, depois o domínio, codomínio. Ou primeiro o domínio, depois o codomínio, depois o gráfico. Assim eu botei o início, vamos lá no início da dupla, o target, o codomínio no fim da dupla e o gráfico no meio. Tanto faz. Tá? Vou tomar cuidado só nesse momento, e a partir do momento que eu vou definir isso, não vou precisar lembrar nada disso, eu vou ficar usando essa interface que eu quero usar, da especificação do o que eu posso fazer numa função. Sim, Francisco? Nessa configuração que tem aqui, esse acaba sendo o domínio, esse acaba sendo o codomínio, e esse acaba sendo o gráfico. A para B. Aqui não tenho como. Aqui, qual o sentido? Aqui você vai me dar uma F, uma A e um B. Eu vou decidir se essa triplinha que você me deu merece o nome, que o F é uma função de A para B. Agora, se uma coisa merece, por exemplo, esse nome, é você aumentar o B com outro conjunto que é superconjunto do B, eu vou considerar ainda que ela é uma função de A para B. Porque se você olhar aqui o que está acontecendo, nada disso vai quebrar. Certo? Não tenho o B não é codomínio aqui. Não tenho a ideia de codomínio se eu estou pensando nessas funções. Não posso falar codomínio. O B, a única coisa que posso falar é um superconjunto da imagem. Faz sentido? Então, se eu quero trabalhar de uma maneira cuidadosa, eu tenho como. Então, não é como se teoria dos conjuntos é incapaz de falar de domínios, codomínios. Se você tem interesse, é só implementar dessa maneira e agora você consegue fazer isso. Tá? Ok. Finalmente, acho que é um momento bom agora para falar. Chega de ferramenta. Ok, vamos lá. Grupos. Como que eu vou ter grupos? Ideias. Não quero um conjunto de grupos. Como é? Eu quero definir o que significa grupo.
Tá? Tudo vai acabar sendo conjunto, então é a mesma ideia. Você me deu um bichinho habitante aqui, aí você me pergunta, ele é um grupo? Você vai definir operações. Não, você me deu um bichinho lá, e você me pergunta se ele é um grupo. Se você achar isso estranho, eu vou falar para vocês, Python funciona exatamente assim. Você dá qualquer objeto para Python, quando você está tentando usar uma função que está querendo somar umas coisas ou receber um inteiro, Python olha esse objetinho e pergunta, será que por acaso ele é inteiro? Pode ser considerado como inteiro? Certo? A mesma coisa acontece aqui. Temos um tipo só, conjunto, é quando a gente usa coisas que parecem como se fossem tipos, porque funções, relações, parecem como se fossem outros tipos. Grupos deveria ser outro tipo. Na verdade, a gente fala o quê? Esse conjunto, já que só tem conjunto, esse objeto que tem na minha mão, ele satisfaz a definição de ser grupo? Ele satisfaz... Pode ser que um bichinho satisfaz muitas definições. Pode ser função, por quê? Porque ele é satisfeito dessa forma aqui. Pode ser também um natural, porque talvez vai acabar sendo, sei lá, esse natural aqui. Pode ser no mesmo tempo uma relação, nenhum problema com isso. Ok? Exceto se você tem problema, porque eu vou achar bagunçado, isso é muito justo. Tá? Mas a pergunta que você faz é um predicado. Na verdade, você pergunta, esse objeto pode ser visto como blá blá, e cada vez que você quer traduzir dentro dessa teoria dos conjuntos, certo? A axiomática dos conjuntos, uma frase como essas, sei lá, que você vai encontrar num livro, sejam F isso e XY naturais, por exemplo. Efetivamente, quando compila isso em teoria dos conjuntos, está falando o seguinte, sejam f, x e y objetos, tais que a f satisfaz a definição de ser considerada uma função de naturais para naturais, e o x satisfaz a definição do que significa ser natural, e o y satisfaz a definição do que significa ser natural. Então, mesmo que os matemáticos acham que, na verdade, fazem algo em cima de teoria dos conjuntos, ninguém pensa na maneira, o que está na cabeça deles é algo muito mais perto da teoria dos tipos do que da teoria dos conjuntos. O matemático que escreveu isso, de jeito nenhum pensou, são 3 objetos, onde o primeiro satisfaz a definição de ser função, e o segundo e o terceiro satisfazem a definição de ser naturais. Certo? E, na verdade, se você perguntar depois dessa coisa, caso que você está baseado em teoria dos conjuntos, o f é igual a n, desculpa, o x, a resposta que o matemático, a única resposta certa que o matemático pode dar é eu não sei, talvez. Tá? Não tem como falar que tem que estar em pelo, porque tudo é o mesmo tipo. Ele falaria, não me pergunte essa coisa, essa pergunta não faz sentido. Mas os fundamentos falam que faz sentido, já que tudo tem o mesmo tipo, então todos são comparáveis. Okay? Vamos lá, voltando na minha pergunta. Eu tenho uma outra pergunta. Qual era a minha pergunta? Grupo, certo. Então, como que eu vou definir o que significa ser grupo aqui dentro? Muito bem. Um grupo, então, vai acabar sendo uma quadrupla, onde o primeiro componente satisfaz a definição de ser conjunto. Então, ele já é gratuito, porque todo é conjunto. Grande coisa. O segundo deveria ser satisfazer a definição de ser uma função vamos lá. O G, ele vai acabar sendo uma coisa assim. Vai ter um conjuntinho carry set, uma operação binária o B de binária, uma operação unária e uma destacado membro zero área, ok? E esse carinha deveria satisfazer a definição de ser uma função de C cruz C para C, esse carinha de C para C, e esse carinha deveria ser um membro de C. Okay. Tudo isso já foi definido, então tenho grupos. Não que tenham grupos, na verdade, tenho o que significa ser grupo. Okay? Faz sentido? Para todos? E, parecidamente, eu vou ter todas as... vou saber o que é um POSIT. No POSIT, eu precisei de relações, certo? Mas, na verdade, eu precisei de ordens. Agora, eu não defini ordens ainda aqui, mas se olhar na definição que tem de palavra ordem, era uma relação que satisfaz blá, blá, blá. E pelo fato que eu ganhei relações, eu sei o que significa uma ordem. É uma relação
que significa coisa que defini, tal que ela é transitiva, blá blá. Todas essas palavras não preciso que definir, porque eu defini numa maneira acima da especificação disso, certo? O que significaria transitiva? Significaria para todo x, desculpa, reflexiva para todo x, sei lá, é menor ou igual de x. Isso não tem nada para traduzir, já está pronto. Por quê? Porque traduzir, o que significa isso? Significa, parzinho, x pertence nessa relação aqui. Que para mim relação é gráfico agora. Okay? Então, muita coisa chega gratuita pela maneira que a gente tem desenvolvido todas as nossas noções. Alguma dúvida? Não falei que pertence, estou falando que se por acaso todas essas coisas acontecem, eu vou chamar ele de grupo. Se qualquer uma dessas coisas não acontece, ele não merece o nome de grupo. A pergunta sempre compila, essa é uma coisa meio problemática. E você pode pegar um grupo e depois perguntar, será que o grupo G é um número natural? Talvez. Tá? Tem que ver como você definiu ser natural aqui dentro, como você definiu ser grupo aqui dentro, e ver se por acaso consegue ter alguns grupos que no mesmo tempo são vistos como naturais. Isso seria... Esse tipo de coincidência pode acontecer e seria equivalente se você pensar que no teu computador, todo arquivo que você está usando, e você pensa que isso é música, aquele é foto, aquele é sei lá o que, um programa, no final das contas todos são números, certo? Um número grande binário, ok? E pode acontecer que um grande binário satisfaz o formato especificado pelo MP3 e no mesmo tempo satisfaz o formato especificado pelo, sei lá, pelo PDF. Então, poderia ser aberto por um cara que considera que eu vou tentar usar isso como PDF, ok, aqui o texto, eu vou tentar usar isso como MP3, aqui o texto. E esse tipo de desafios acontecem quando você, normalmente você faz, obviamente faz isso de propósito, nunca vai acontecer sem querer. Sim. Em tipos a gente constrói coisas com objetivo em mente e na nossa cabeça assim, elas existem depois que a gente usa os construtores. Na minha cabeça, conjuntos, as coisas estão lá. E a gente só diz quais são as coisas. Essa seria a visão de Zermelo. A ideia de Zermelo está pensando o seguinte: os conjuntos já existem lá no mundo platônico das nossas ideias matemáticas, e eu estou tentando achar axiomas para ver como que eu posso descrever esse mundo. E quando a gente começa tendo um certo modelo na nossa cabeça, esse modelo é chamado modelo standard. A ideia é que tipo, eu estou tentando capturar esse modelo. A gente começou a tentar capturar os reais no FMC1, no IDMB, e a gente botou axioma, ok, tem esse tipo de dados aqui, eles satisfazem esse axioma, sei lá, a soma é comutativa, sei lá, blá, 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 um bocado de lista. E a gente sempre se perguntava, será que essa lista dos nossos axiomas de fato determina um único modelo, que é aquele que eu tenho no meu coração? E eu posso falar que esses são os axiomas dos reais e acabou, mas até cair o último axioma, tinha outros modelos também satisfazendo as mesmas coisas. Os grandes inimigos nesse sentido eram os racionais, porque até o momento que a gente adicionou o último axioma de completude dos reais, todos os outros axiomas eram satisfeitos por outros conjuntos de números também, por exemplo, os racionais. Quando a gente chega adicionando mais axiomas, na verdade, a gente está perdendo modelos. Se a gente adicionar tantos axiomas que a gente determina um único modelo, falamos que temos unicidade de blá. Então, a gente conseguiu uma unicidade de reais a partir dos axiomas que a gente fez. De quais reais? Esses dos axiomas tais. Mas seria interessante aqui deixar essa mente aberta, que talvez tem diversos universos em Melo-Franklin. Certo? Como poderíamos construir? Isso acaba sendo bastante complicado, porque acabamos mexendo com, a partir de certos axiomas que tem lá, desenhar essa coisa acaba sendo um desafio meio difícil. Mas, se você olhar só, sei lá, vamos olhar só o ZDF1 e o ZDF2. Cadê o ZDF1 e o ZDF2? Ok, vamos ver. Eu vou olhar, na verdade, só o ZDF2. Nada mais. Vamos ver que eu quero procurar modelos que satisfazem o ZDF2. Eu poderia começar a desenhar coisas bem finitas, bem pequenas, e ver se satisfazem. Por exemplo, a ideia aqui seria que eu vou desenhar meus objetos como pontos e vou desenhar uma seta de A para B para indicar que o A tem o B como membro.
efetivamente, cada bichinho vai apontar para todos os seus membros. Essa é a minha ideia. Então, se eu botar aqui um A e um B, por exemplo, eu escrever assim, e agora tem um possível candidato para ser um modelo. Esquecem qualquer outra coisa. Estou olhando só nessa coisa aqui. ZF2, nada mais. O único axioma que tenho na minha lista é esse. É satisfeito ou não? Ou seja, essa coisa que desenhei lá é um possível universo ZF2 só, sem nada mais? Por que não? Está faltando o quê? Ah, na verdade, estou violando essa lei, que tá, esse axioma, porque os dois bichinhos que eu tenho lá, só tem dois, nenhum dos dois satisfaz essa coisa, certo? Mas agora, se eu apagar essa... Não. Se eu apagar essa setinha, eu ficar só com... essa coisa satisfeita agora? É satisfeita. Faz sentido? O Z de fumo é satisfeito nesse modelinho? Por que não? O que significaria não satisfeito? Significaria que eu tenho distintos bichos com a mesma extensão. E aqui só tenho dois bichinhos, então para falar que foi violado o ZDV1, deveria ter, eles deveriam ter a mesma extensão. Qual a extensão de B? Qual a extensão de B? Não, o B não possui ele como membro. A extensão de B é só o A. A extensão de A? Nada. Exatamente. Então, eles são distintos, mas as extensões deles também são distintas. Então, essa coisa que estou desenhando lá satisfaz até essa listinha aqui. Opa. Aí. Satisfaz essa listinha aqui de axiomas. Então, é um brinquedo bem legal. Você escolher uns axiominhas aqui, se você consegue desenhar coisas. Por exemplo, se eu botar essa coisinha aqui, o ZDF2 é satisfeito? O ZDF1? Não, porque agora tenho dois bichinhos distintos com a mesma extensão. A extensão é vazia. Cuidado quando você começa a brincar com isso. Essa é uma coisa que não é praticamente nunca enfatizada quando você vai ver qualquer coisa, discussão sobre teoria dos conjuntos. Existe essa confusão, usar a palavra conjunto e a palavra subconjunto, e a gente pensa que conjunto é uma coleção de bichinhos e subconjunto é uma subcoleção dessa primeira coleção. Só que não, porque conjunto praticamente significa qualquer item aqui. Tá? Então, cadê o conjunto cujos únicos membros são o A e o B? Está aqui no meu cérebro, mas não está nesse mundo. Esse universo, os habitantes desses universos não estão enxergando nenhum conjunto Doubleton de A e B. Se adicionar esse carinha aqui, eu perguntar, cadê o conjunto, esse conjuntinho aqui? Eles vão falar, sim, tá, é o cara C. Mas antes de botar isso lá, faltava esse conjunto. Eu conseguia pensar nesse como coleção, como, sei lá, conjunto humano, não sei como chamar disso, mas ele estava faltando lá, ok? E um perigo nessa coisa é o seguinte, considere que você tem o A, o B, o C e o D. Eu vou acabar errando no desenho. Na verdade, é difícil conseguir desenhar isso, esse problema, em conjuntos finitos. Provavelmente impossível, sem quebrar quase todos os axiomas que tem lá. Mas esse perigo existe quando você tem coisas infinitas, e eu acho que dá para passar a ideia que eu quero passar só desenhando isso. Considere que você tem esses conjuntinhos lá, e você tem um conjuntinho de todos eles. O que é aqui? É um conjunto cuja extensão é o A, B, C e o D. E agora estou me perguntando, cadê o Paulo C de quê? Se está por aí. Quantos membros tem o Paulo C de quê? 2 elevado a? Quem concorda? Quem discorda? Por quê? Olivia? O Paulo C de quê? 0 membros? 0 membros, por quê? Não, 4 membros.
O que tem 4 membros? O power set de que tem quantos? Yasmin falou 2 elevado a 4. Se eu pensar que o power set é a coleção de todas as subcoleções de 4 bichinhos, são de fato 16. Pode ser que umas delas estão aqui, umas estão faltando. Mas o power set, se eu ver o que significa power set, significa isso. Existe um conjuntinho, esse vai ser o power set, tal que para qualquer bichinho enxergável no meu mundo, se por acaso o bichinho é um subconjunto do A, vai ser isso. Onde subconjunto defini também dentro do meu mundo. Então pode ser que no meu universinho aqui, sei lá, faltou o BC, faltou o CD. Eu não fiz todas essas coisas aqui, certo? Mas pode ser, por exemplo, que faltaram. Não, o meu mundo não tem nenhum Doubleton, mas tem todas as outras coisas. Isso não significa que o power set não está lá. Significa que nesse mundo, o power set acaba tendo menos membros, porque não são enxergáveis aqueles que deveriam estar dentro. Fecha essa parêntese. Não exatamente filosófica, é uma coisa que, se você quer começar a entender o que está acontecendo nesse sentido, você precisa se livrar dessa ideia de dizer que os conjuntos já estão lá, estou descrevendo eles, é tratar isso exatamente como você tratava a teoria dos grupos. Bota esse axioma, bora ver se você consegue criar grupos que satisfazem isso. E nessa criação, cuidado não confundir esse tipo de coisa. Power set, então, é algo definido assim, e pode ser que um universo, de fato, merece falar esse é o power set desses caras, e você que está olhando de fora vai falar, peraí, faltaram certos subconjuntos, mas o mundo vai falar, eles nem existem, não é que faltaram. Minha obrigação é incluir todos os subconjuntos, mas subconjuntos para mim é o que eu estou enxergando lá como subconjunto. Okay? Sim, Jamile. Ok, tá. Eu ia perguntar então essa noção, essa perspectiva de que as coisas já existem, nós estamos as filtrando, encontrando, ela tem o pensamento da perspectiva conjuntista, mas então não é do Zermelo. Não é sim, só do Zermelo. Normalmente, quando toda a galera que está começando a ver se isso serve como fundamentos de matemática, pensa mais ou menos nessa maneira, pelo menos na época, de, ok, vamos ver se isso faz sentido. É exatamente o que acontece com Euclides. Euclides está falando, vou botar uns axiomas, a galera já sabe o que é linha, já sabe o que é o ponto. Depois a gente começa a falar, opa, será que tem outros modelos, se eu remover algum axioma, faz assim, onde se eu posso reinterpretar o que significa linha e ponto, eu vou chegar numa outra coisa non-standard, certo? Então faz muito sentido procurar modelos não-standard para ver o que de fato teus axiomas descrevem, e não apenas testar que esses axiomas concordam com o modelo que você tem no teu coração. Faz sentido? Ok. Chegamos bem no fim dessa aula e quero só voltar para esse probleminha que a gente terminou aqui, o não compila. Alguém pensou para falar para mim por que não compila essa coisa? Também, mas a ideia seria talvez eu consiga arrumar os 3 pontinhos. Se eu arrumar os 3 pontinhos só, dá para falar que isso compilaria. Esse conjunto aí é gratuitamente garantido pelo ZF7, André? Seria para corrigir os 3 pontinhos. Ok, sim, mas isso não compilaria, mesmo assim. Seria o quê? Tipo assim, você está definindo um conjunto, você não precisa dizer que ele pertence a algum lugar antes, a coisa? Não, porque eu estou invocando um axioma que está falando existe um mim que faz essa coisa. O problema aqui é que, ok, sobre esse membro eu não tenho nenhuma dúvida. Ele é obrigado a pertencer ao conjunto pela primeira parte lá da construção. O segundo também é obrigado, graças ao fato que o primeiro estava dentro e graças ao fato que é maisinho fechado. Então, todos esses caras aqui, de fato, eu sei que estão dentro desse conjunto que é garantido pelo ZF7, mas pode ter lixo. Pode ter eu aqui. Eu sei que se tem eu lá, se me tem lá nesse conjunto, quem mais está de lá? Você mais? Ou só nos maisinhos e blá blá blá. Assim que entra um lixo, entra uma infinidade de lixo. Outro lixo, ou mais uma infinidade de lixo. Então, se eu quero usar, porque a minha ideia seria, obviamente, o quê?
essa coisa aqui vai acabar sendo usada para representar os naturais. Mas eu não quero lixo nos meus naturais. Então, o trabalho que vamos precisar fazer na próxima aula para finalmente implementar os naturais seria tomar um cuidado de jogar fora esse lixo, conseguir de fato esse conjunto, porque de fato o ZDF7 garante esse conjunto, mas não gratuitamente, ok? E depois do N, para pegar os próximos numerozinhos, a gente já fez esse trabalho, isso vai ser questão de só uns minutinhos. E vamos só ver também como conseguir os reais, porque os reais é uma coisa que a gente não fez bem, pelo menos não no semestre passado. Encerramos a aula aqui porque tem gente entrando e tem ainda um clicker, então dúvidas ficam para o Zulip. Ok, a pergunta é a seguinte, como eu vou lá nos axiomas para ver a lista também, ok? Com o Z de 1, mais o 2, mais o 3, mais algo que você vai escolher, eu consigo criar conjuntos de qualquer cardinalidade finita. E as opções são A, B, C, D. Me dê o ZF4 e já consigo. Me dê o ZF5 e já consigo. Me dê ambos, o ZF4 mais ZF5. Nenhuma das de cima. Que eu consigo criar conjunto de qualquer cardinalidade finita que o inimigo vai escolher. Vamos votar. Na verdade, a gente discutiu isso na aula anterior. Vamos lá. Felipe com dois L's, Francisco, Breno, Matheus, André, Jamile, Débora, Yasmin Pinheiro, Otto, Olivia, Rian, Yasmin Giordano, Luiz, quem? 2533. Resolvem, postem. Não vou dizer a resposta não. No Zulip. Até, eu acho. Reassistem, para quem não estava lembrando. Até quarta.